Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 15 perguntas sobre o livro de Apocalipse. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual apóstolo escreveu o livro do Apocalipse? Opção A, Mateus. Opção B, João. Opção C, Lucas. Opção D, Pedro. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção B, João. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 da Bíblia, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Pergunta de número 2. Quantos selos são abertos no Apocalipse? Opção A, 5 selos. Opção B, 12 selos. Opção C, 7 selos. Opção D, 10 selos. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção C, 7 selos. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 6 e versículo 1 da Bíblia, que diz: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem e vê. Pergunta de número 3. Qual dos 4 cavaleiros do Apocalipse representa a fome? Opção A, Cavaleiro Branco. Opção B, Cavaleiro Vermelho. Opção C, Cavaleiro Pálido. Opção D, Cavaleiro Preto. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção D, Cavaleiro Preto. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 6 e versos 5 ao 6, que diz o seguinte: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Vi então um cavalo preto. Aquele que o montava tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Esta passagem descreve o terceiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro monta um cavalo preto e segura uma balança, simbolizando a escassez e a fome. As medidas de trigo e cevada pelo denário indicam a inflação extrema dos preços dos alimentos, tornando-os inacessíveis para muitas pessoas. Essas passagens são interpretadas como representações simbólicas dos eventos do fim dos tempos na escatologia cristã. Pergunta de número 4. Qual criatura é mencionada como tendo 7 chifres e 7 olhos no Apocalipse? Opção A, leão. Opção B, cordeiro. Opção C, águia. Opção D, anjos. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção B, cordeiro. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 5 e versículo 6, que diz o seguinte: Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Pergunta de número 5. Na sua segunda visão, para onde João foi levado? Opção A, deserto. Opção B, Babilônia. Opção C, Jerusalém. Opção D, céu. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção D, céu. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1. Pergunta de número 6. O que o número 666 representa no Apocalipse? Opção A, o número dos anjos. Opção B, o número de demônios. Opção C, o número da besta. Opção D, o número de apóstolos. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção C, o número da besta. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 13 versículo 18, que diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora,
Esse número é 666. Pergunta de número 7. Qual dos 4 cavaleiros do Apocalipse representa a guerra? Opção A, Cavaleiro Branco. Opção B, Cavaleiro Vermelho. Opção C, Cavaleiro Preto. Opção D, Cavaleiro Pálido. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção B, Cavaleiro Vermelho. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse capítulo 6 e versículo 4 que diz: E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Pergunta de número 8. Quem é mencionado como dragão no Apocalipse? Opção A, Satanás. Opção B, Pedro. Opção C, Elias. Opção D, Moisés. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção A, Satanás. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 12 versículo 9 que diz o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Pergunta de número 9. O que os 7 castiçais representam no Apocalipse? Opção A, as 7 nações. Opção B, as 7 igrejas. Opção C, as 7 tribos de Israel. Opção D, os 7 continentes. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção B, as 7 igrejas. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 1 e versículo 20 que diz: Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pergunta de número 10. Segundo o Apocalipse, qual foi a mensagem transmitida pelo terceiro anjo à humanidade? Opção A, advertiu sobre a adoração à besta. Opção B, a ira de Deus. Opção C, condenou a marca da besta. Opção D, se manter fiel a Deus. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção B, a ira de Deus. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 14 e versos 9 ao 10. Pergunta de número 11. Qual evento ocorre depois da proclamação da mensagem do terceiro anjo? Opção A, o fim da humanidade. Opção B, as 10 pragas. Opção C, a vinda de Jesus. Opção D, as 7 pragas. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção D, as 7 pragas. A resposta bíblica está escrita no livro de Apocalipse capítulo 15 versículo 1 que diz: Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Pergunta de número 12. Qual é o período de tempo durante o qual Satanás será mantido em prisão antes de sua destruição? Opção A, 1000 anos. Opção B, 7 anos. Opção C, 10.000 anos. Opção D, 1 ano. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção A, 1000 anos. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse capítulo 20 versículo 2 da Bíblia que diz: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Pergunta de número 13. Com base em que critérios Deus nos julgará? Opção A, por sermos pessoas boas. Opção B, por nosso caráter. Opção C, segundo nossas obras. Opção D, por irmos à igreja. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção C, segundo nossas obras. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse capítulo 20 versículo 12 da Bíblia que diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pergunta de número 14.
O que a passagem de Apocalipse capítulo 20 versículo 10 revela sobre o destino do diabo, da besta e do falso profeta? Opção A. Serão atormentados dia e noite. Opção B. Serão perdoados. Opção C. Serão reencarnados. Opção D. Serão restaurados. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção A. Serão atormentados dia e noite. Em Apocalipse capítulo 20 versículo 10 da Bíblia diz o seguinte: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Pergunta de número 15. Qual é o destino descrito em Apocalipse capítulo 20 versículo 15 para aqueles que não estão inscritos no livro da vida? Opção A. Ficarão em sono profundo. Opção B. Terão segunda chance. Opção C. Serão perdoados. Opção D. São lançados no lago de fogo. Tempo na tela de 5 segundos. Acertou quem escolheu a opção D. São lançados no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20 versículo 15 diz o seguinte: E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.